I have a gift for you. Ou seria to you? Ai, meu Deus, e agora? Eu não sei qual das duas usar. O que eu faço? Isso já aconteceu com você? Isso é muito comum e acontece com muitas pessoas, inclusive já aconteceu comigo e às vezes até acontece uma confusãozinha ali na cabeça, com certeza, acredite se quiser. Essa é uma dúvida muito comum que confunde muitos de nós brasileiros, porque aqui no português tudo a gente usa o para, não é mesmo? Então é nessa hora que a gente tem que montar as frases e aí a gente para e pensa, ué, e agora? E aí dá aquele tilt na cabeça, a famosa tela azul, e a gente não sabe o que fazer na hora de montar as nossas frases, né? De falar realmente inglês e transmitir aquilo que a gente quer passar. Mas hoje, depois de assistir esse vídeo, você não vai ter mais dúvidas. Você vai terminar esse vídeo aqui sabendo como usar direitinho cada uma das duas preposições, tanto to quanto for, o uso, como montar frases e qual é a situação que você vai usar cada uma das duas. Hello! Eu sou a Heloísa Menezes e eu te ajudo a falar inglês de um jeito leve, simples, descomplicado e sem sofrimento. Então, se você quer aprender de uma vez por todas qual a diferença entre o to e o for e como usar cada uma delas, assiste esse vídeo até o final, porque você vai sair daqui cheio de exemplos e sabendo usar as duas preposições. Então, bora começar! Tanto to quanto for são preposições que servem para conectar ideias dentro de frases. Então, depois de assistir esse vídeo, você vai saber exatamente qual é a situação que você vai usar cada uma delas, como aplicar o uso dessas duas bonitinhas tão melindrosas, não é mesmo? Então vamos começar pelo to. Ele tem algumas funções no inglês e a primeira dessas funções que você vai aprender agora é quando você quer expressar a ideia, você quer montar uma frase dizendo que você vai desejar ou entregar algo para alguém. Então, desejar ou entregar algo para alguém. É por isso que a gente canta assim na música, ó. Happy birthday to you. A gente está desejando um feliz aniversário. Ou então, Merry Christmas to you. Feliz Natal para você, ok? Ou então, quando você está falando sobre entregar algo para alguém. É por isso que na frase do início desse vídeo, I have a gift to you, você está entregando algo para alguém. I have a gift to you, ok? Olha aqui uma outra frase também para expressar, né, esse ato de entregar. He handed the plate to his son. Então, ele entregou o prato ao filho. Ele entregou o prato. Então, to. He handed the plate to his son. Ok? Anotou a primeira dica aí, o primeiro uso do to? Agora, o to também é usado para formar o infinitivo em inglês. Sabe aqueles verbos terminados em AR, ER e R? Lembra lá da aulinha de português? Da aulinha de gramática? Então, amar, comer, dormir, ir, ler, né? Isso é o infinitivo. Para fazer essa mesma coisa em inglês, é só você adicionar o to antes do verbo e voilá, tá pronto o sorvetinho. Então, olha só como é que acontece essa formação do infinitivo no inglês. I'm trying to study all day. I'm trying to study all day. Eu estou tentando estudar o dia todo. Então, ó, to study, estudar, terminando em AR, ok? Infinitivo. Um detalhe é que o to também pode ser usado entre dois verbos para formar o infinitivo do segundo verbo. Então, olha só essa frase de exemplo aqui. She wants to have breakfast right now. She wants to have breakfast. Então, ela quer tomar café agora. Então, she wants to have. Ok? Temos dois verbos aí, o want e o have, e o to tá bem no meio, fazendo o infinitivo do segundo verbo. Agora vamos lá falar sobre mais dois usos, duas funções do to. O to, ele também é usado para falar sobre deslocamento, deslocamento físico, quando você sai de um lugar e se desloca até um outro ponto ali do mapa, né? Estamos falando de transportar ali o seu corpo de um lugar para o outro. Então é por isso que a gente fala, por exemplo, I am going to the movies. Você vai sair de um lugar e vai
para outro lugar, certo? Você sai da sua casa e chega até o cinema. Ou se você falar assim, por exemplo, I wanna go to the beach tomorrow. I wanna go to the beach tomorrow. Eu quero ir para a praia amanhã. Então você está se deslocando da sua casa até a praia. O to também é utilizado para indicar o propósito ou o objetivo de alguma ação. Então lembra aqui daquela música, ó. I just called to say I love you. Meu Deus, cantando sou uma ótima professora, né? Péssima, mas tudo bem, foca na música. Então, ó, I just called, eu só liguei, to say, para dizer que eu te amo. Eu só liguei para dizer que eu te amo. Não traduz da música, hein? Porque eu sei que a versão em português dessa música aí é totalmente diferente. Então, eu só liguei para dizer que te amo. Qual foi o objetivo da ligação? Dizer que te amo. Qual o propósito da ligação? Dizer que te amo. Um outro exemplo também você poderia dizer I am going to the mall to buy a new jacket. Então, eu estou indo, eu vou, né, para o shopping para comprar uma jaqueta nova. Qual é o objetivo da ida no shopping? Comprar uma jaqueta nova, certo? Então, objetivo ou propósito de uma ação. Agora, vamos passar para o for. Apesar dele ser bem parecido com o to, as funções dele são diferentes das funções que a gente usa o to. Então, presta atenção que esse é o momento de você não confundir, ok? Então, o primeiro uso do for é exatamente esse, é indicar função. Para que aquele determinado produto serve? Para que aquilo foi feito? Para que ele foi projetado? Para servir para qual finalidade? Certo? Então imagina que você fala assim, ó, drinking water is good for your health. Drinking water is good for your health. Então beber água é bom para a sua saúde. Então, good for your health é uma função, é uma coisa que a água serve. A água serve para quê? Ela é boa para a saúde, né? Ela ajuda a melhorar a saúde, ok? Então, já sabe, função, para que serve? For. Olha só um outro exemplo de função, né? Ou para que alguma coisa serve. I bought a new oven for baking cookies. Eu comprei um forno novo para assar biscoitos. Qual a função? Para que eu comprei, né, esse forno? Para assar biscoitos. Então, I bought a new oven for baking cookies. Anotado? Tudo certo? So far, so good? Até agora tudo bem? Fica firme aí porque a gente ainda tem muita dica legal para você anotar, ok? Então vamos continuar com mais um uso do for. Nós também usamos o for para falar sobre favores ou benefícios que nós damos para alguém. Então, olha só essa frase. I am so happy I could do this for you. Então, eu tô tão feliz que eu pude fazer isso por você, ok? Então, é um favor que eu fiz ou um benefício que eu consegui, né, proporcionar para aquela pessoa. I could do this for you. Ou um outro exemplo, você está pedindo um favor. Could you please write a recommendation letter for my student? Você poderia, por favor, escrever uma carta de recomendação para o meu aluno? So, could you please write a letter of recommendation or a recommendation letter for my student? Para o meu aluno. Agora, se nós usamos o to para falar sobre deslocamento físico, nós vamos usar o for para falar sobre período de tempo. Então, o for vai ser usado para descrever ali ou para falar sobre um determinado período de tempo, ok? Então, olha esse exemplo. I've lived in Brasilia for 20 years. Então, eu morei em Brasília por 20 anos. I've lived in Brasilia for 20 years, ok? Então, eu morei em Brasília por 20 anos. Ou então você poderia dizer, por exemplo, I've traveled to Europe for 2 months after I graduated. Então, eu viajei pela Europa por 2 meses depois que eu me formei. Ok? Então, tá falando de um período determinado de tempo. For 2 years, for 20 years, for 2 months. Got it? Agora você já sabe todos os usos do to e do for
mas o que eu posso te dizer é que a melhor maneira de você realmente aprender essas diferenças e as formas de usar o to, you, for é com o uso constante do idioma. É você aprendendo, né, as combinações de palavras. Então, toda vez que você, por exemplo, ouvir alguém falando "Oh, I'm going to the movies", você já vai parar e pensar, ok, então se eu quiser falar sobre ir ao cinema, eu sempre vou usar go to the movies. Ok? Então assim você vai aprendendo por associação e você não precisa se preocupar tanto em decorar todas essas regras de usos que eu te dei aqui, ok? Então essas dicas vão te ajudar muito a você entender e clarear a sua cabeça sobre as diferenças, mas preocupe-se bastante também em aprender pelo uso. Toda vez que você encontrar em um material, em um vídeo, em um texto, alguma frase contendo essas duas preposições, observe quais são as palavras que estão junto ali com ela, né? Estão juntas com ela, para que você consiga se acostumar com esse uso natural da língua, ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram a entender melhor os usos do to e do for, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim e de compartilhar esse vídeo com um amigo que também tá precisando saber sobre essas diferenças, que gosta de aprender inglês, ok? Então, guys, that's all for today and I'll see you next video.